ele lançou a reforma da Previdência, ela atingiu principalmente o funcionalismo público. Nessa época, muitos professores, inclusive professores aqui da UNB, se aposentaram para não perder os seus direitos, né, em 2003. E isso, para a gente, tem um significado real, porque significa que a gente vai ter menos professor em sala de aula por conta de um ataque que o governo estava colocando. Quando o governo coloca uma série de medidas que fazem parte da sua reforma universitária, né, numa série de contextos, isso tem uma repercussão real, né, dentro da universidade. Então, é fundamental que a gente consiga se organizar conjuntamente para estar defendendo a educação. E, para a gente, o ANDES, né, é um sindicato que, historicamente, sempre teve um programa extremamente consequente com a luta em defesa da universidade pública. Por fim, né, só fazer um comentário, acho que o professor se equivocou, a Conlutas ela tem, sim, um caráter sindical. A Conlutas reúne, sim, sindicatos. Mas, além de sindicatos, a Conlutas reúne os estudantes organizados em suas entidades do movimento estudantil e reúne também os movimentos populares. Porque, ao nosso ver, os problemas que estão colocados hoje para estudantes, para trabalhadores, para os movimentos populares, são a saída de que saída a gente vai conseguir se organizar conjuntamente para dar uma resposta à quantidade de ataques que estão colocados para o conjunto da classe trabalhadora. Então, é fundamental que nós, estudantes, tenhamos a clareza de que só unindo a nossa luta com os trabalhadores e com os professores e com o ANDES e com a Conlutas, que a gente, de fato, vai estar avançando numa defesa consequente, seja de uma universidade melhor, mas também tendo em vista que isso está diretamente ligado com o problema da sociedade que a gente tem hoje. Então, é fundamental, nesse momento, a gente ter a clareza de que é preciso organizar uma campanha em defesa do ANDES, que é preciso que o movimento estudantil, né, esteja inserido nessa campanha e todos os nossos esforços vão ser feitos nesse sentido. Dermerval. Antes de exatamente fazer a pergunta, sem nenhum discurso longo, demonstração de conhecimento sobre a causa sindical e tudo mais, eu gostaria de agradecer ao Ciro e ao Eduardo por ter feito a gentileza de atender o nosso convite e vir muito despojadamente, digo, de armas e de armaduras, discutir com a gente e procurar avançar nessa organização sindical que todos nós queremos, que ela tem que ser melhor do que nós temos hoje à disposição, né? Então, para ser direto, como o professor Rodrigo diz, eu gostaria de fazer uma pergunta que tem o mesmo assunto, mas para você vai de uma forma e para o Eduardo de uma outra, né? Então, pelo que você falou, a ANDES representa não só as universidades públicas, sendo elas federais e as estaduais, mas também as particulares. Então, vendo a ANDES como um sindicato que deve representar a sua base e suas partes, eu lhe perguntaria como que você poderia desenvolver com eficiência tamanha diversidade de sindicatos, uma vez que tem interesses completamente contrastantes e patrões também, né? E no seu caso, Eduardo, eu gostaria que você explicasse quais as vantagens em termos de classe, para a nossa classe de professores de instituições federais, que essa separação, né, do sindicato pode trazer para a nossa categoria, enquanto professor de instituição de ensino pública federal. Muito obrigado. Ainda sobra um minuto. Agora é o Eduardo. Eduardo. Depois o Ciro. Só uma confusão nessas coisas. Eu tinha deixado de responder a anterior à pergunta do Klaus, e eu acho que ela não pode ficar sem resposta. Quando ele coloca assim que o PROIF se apropria do dinheiro de alguém. É importante ficar muito claro isso. O PROIFES ele é financiado por seus associados, sejam eles diretamente à entidade, que é um direito que nós damos, seja ele via indireta através das suas ADs. Todas as contribuições são decisões ou individual dos professores que se filiam, ou por decisão da base das suas entidades, como é o caso da minha, a Durgs, que em Assembleia Geral decidiu fazer isso. E que, aliás, em Assembleia Geral também, bastante representativa, por sinal, decidiu parar de pagar as contribuições do antes, porque entendia que essa entidade, sem registro sindical, não tinha capacidade de representá-la. Então, as decisões que nós temos, elas são decisões absolutamente democráticas e tomadas por aqueles que são seus associados. A apropriação, na minha opinião, é aquilo que aconteceu ano passado na questão do Reúne, dos R$450 mil que foram tirados o dinheiro dos professores para financiar a invasão da reitoria por estudantes, por exemplo. Isso, para mim, é apropriação, porque isso é pegar o dinheiro de alguém, usar e sem dizer para ele que vai usar.
Isso não é o que acontece com o PROIFES. Em relação à pergunta do Demerval, eu acho que ela é muito apropriada. É possível, sim, ter um sindicato que represente várias categorias diferentes e vários patrões diferentes? É possível. Agora, eu acho que ele realmente perde a capacidade de ter o foco de atenção e de discussão em relação àqueles temas que são específicos de uma determinada categoria. E temas que muitas vezes não são nem os mesmos. O tipo de debate que tem que ter um sindicato que representa os professores da iniciativa privada, eles são muito diferentes do que representam os professores das instituições federais de ensino superior. Porque nós temos que determinados tipos de interesse que têm que ser defendidos, que são muito particulares de cada uma dos tipos de atividade. Então, nós achamos que representar os professores das IFES é importante pela particularidade que esse modelo de organização social que a sociedade brasileira fez, e, por sinal, fez bem, faz com que o sindicato tenha mais capacidade de responder às demandas da categoria. E, de outra parte, nós entendemos que a representação das universidades privadas, ela já é feita, e feita de uma forma bastante adequada por entidades que são historicamente construídas pelos trabalhadores dessas entidades. Agora, como eu disse antes, eu defendo a liberdade de organização sindical. E a base, ela tem que decidir com quem que ela quer ficar. Eu não vou ficar aqui debatendo se a Andes deve ou não deve abrir mão das universidades privadas que ela representa. Isso é um problema das bases dessas entidades. O que nós entendemos é que os professores das universidades federais têm plenas condições de representar-se melhor se eles tiverem um sindicato que represente apenas as universidades federais e que seja capaz de ter uma estrutura que realmente seja de base. Porque a gente ouve falar base, base, base aqui, e a gente vê o que acontece por aí. Assembleias com 4 pessoas que escolhem delegações de 20, assembleias de 8 pessoas que decidem greve de 2.000, reuniões onde um apenas delegado de cada uma das associações, sendo que 10 tem 100 representantes cada uma e 4 tem 2.000, e depois se dizer que isso também é representativo. Base para nós é o que se faz na prática. Por isso que o PROIFES aceita e pratica a democracia representativa, onde cada professor tem um voto. E por isso, para nós, o método eletrônico, pela imensidão do país, pela pluralidade de locais que nós temos para representar, é hoje, sim, uma forma muito mais democrática de representar a base. Por isso que o acordo foi por nós assinado, porque nós entendíamos que as 4.000 pessoas que disseram sim são muito mais representativas do que umas 400 que podem se reunir em 20, 25 assembleias, que é o que a gente viu acontecer ano passado. Então, começar aqui pela questão do Demerval. Na sua questão, Demerval, você coloca de novo algo que me parece sempre ser deliberado, a questão da Andes, que é uma tentativa de tentar deslegitimar o Andes Sindicato Nacional, que é o que nós somos e estamos com o registro suspenso. E daí coloca também a questão... Pois não? A questão se é possível representar com eficiência, né, tão amplo setor, e você afirma que os interesses são diferentes. Eu quero dizer o seguinte, representar com eficiência um setor grande é sempre uma dificuldade e um desafio, mas é absolutamente possível, em particular numa estrutura sindical como a do Andes Sindicato Nacional, onde os setores têm fóruns de organização própria, e dentro da perspectiva comum de respeito ao direito, ao trabalho, à carreira docente, a salário digno, à liberdade de organização sindical, são pressupostos que devem vigorar tanto no setor federal, estadual, como privado, e que, infelizmente, não vigora, em particular, no setor privado, onde os colegas que estão lá são submetidos a agressões dos direitos mais elementares num grau muito maior do que nós do setor público. E justamente por isso precisam de uma organização forte e contar com o apoio solidário de categoria na defesa dos seus mesmos direitos. Eu acredito que os interesses dos professores do setor particular são os mesmos: salário digno, estabilidade do emprego, perspectiva de carreira, condição de trabalho para ministrar educação